vamos hoje conversar um pouco sobre um assunto que eu classifico de grande interesse. Nosso assunto de hoje é endometriose. Eu postei na página algumas imagens justamente para facilitar que a gente pudesse desenvolver a nossa conversa. O que primeiro me chama a atenção é o slide, a foto do aparelho reprodutor feminino. Então vamos nos transportar para esta imagem, imaginando o seguinte: o aparelho reprodutor feminino tem 2 ovários que ficam sendo lambidos, vamos dizer assim, pelas fímbrias das trompas, que são os canais que vêm até o útero. E o útero desemboca na vagina, que vai até o exterior. Dentro deste útero, nós temos no útero, vamos dizer assim, uma camada muscular muito importante, mas não menos importante, temos uma película interna de revestimento. Esta película interna de revestimento do útero é chamado de endométrio. Endométrio. É uma película de alta especificidade. Veja você que quando no ciclo menstrual, no ciclo de fertilidade da mulher, o espermatozoide se encontra com o óvulo lá no terço distal da trompa e vem se dividindo, vai chegar como mórula, e aí ele precisa grudar no útero. Este fenômeno recebe o nome de nidar. Nidar é grudar. Mas esse grudar tem várias funções. Uma para não cair, para não ir embora. Outro é para poder fazer trocas com a mãe. E isso vai se dar através da formação da placenta. Placenta que é formada em parte pelos tecidos da mórula, do embrião, e parte pelo endométrio, por esta película que nós estávamos falando. Ora, veja que essa película é tão desenvolvida a ponto de que, se não ocorrer a gravidez, a película formada não serve para tentar, vamos esperar, quem sabe, no próximo ciclo. Não. Ela é jogada fora. E quando ela é jogada fora, quando ela descama, esta película, com o sangramento produzido pela descamação, é jogado fora e que se chama menstruação. Então a menstruação é a troca dessa película interna do útero. E que, claro, você fica aí, assim como eu, esperando que ela descame, vá para o orifício inferior do útero e saia a vagina até o exterior. Qual é esta história de hoje chamada de endometriose? É uma situação anômala, é uma patologia aonde nós vamos encontrar um pedaço desta pelezinha interna do útero em um outro lugar do corpo que não seja a parte interna do útero. Então, por exemplo, pelo lado de fora do útero, na trompa, no ovário, no intestino, na parede da bexiga, no fígado, imagina em qualquer local do abdômen. Então, em qualquer lugar que seja fora da parte interna do útero. E isto é a patologia chamada de endometriose. Uma corrente muito grande imagina que isso possa ocorrer porque quando da descamação para formar a menstruação,
alguma pelezinha possa, ao invés de ir pelo caminho desenhado, refluir e sair pela trompa, caindo dentro do abdômen. É uma teoria muito interessante e que explicaria com grande facilidade a possibilidade da presença de pedaços desta película nesses pontos que eu já citei, como, por exemplo, a parte externa do útero, as trompas, ovário, parede do intestino, no próprio peritônio, que é a parte interna da parede abdominal, na bexiga, né? Podendo ir ao fígado, mas esta teoria não me explicaria a presença desta película no pulmão. Endometriose pulmonar é possível. Então, para esta explicação existe uma outra corrente que diz que estas películas, pequenas células desta película, podem se desgarrar e ser transportada via linfática, podendo ir parar em locais completamente diferentes daquilo que deveria ser a saída via vaginal. No momento que esta película, esse pedaço de pele do endométrio, da parte interna, então do útero, se localiza em outro lugar, quer seja na bexiga, quer seja na parte de fora do útero, quer seja na trompa, quer seja no ovário, quer seja na parede abdominal, este é um processo inflamatório. Não é um quadro normal para aquela região. E esta película ali instalada vai reagir exatamente como a película que irá se formar neste próximo ciclo lá dentro do útero, sendo estimulada pelos hormônios próprios do ciclo menstrual, aonde o estrógeno vai fazer esta película se desenvolver, crescer, e a progesterona virá, vamos simplificadamente dizer, fazer isto funcionar, desenvolver vasos, glândulas em plena função e assim por diante. Então, devido aos hormônios ovarianos de estrógeno e progesterona, a película lá dentro do útero vai crescer. Mas esta película que está aqui, por exemplo, colada na trompa, colada no intestino, colada na parede do abdômen, vai se desenvolver respondendo ao mesmo estímulo hormonal. E vai crescer. Isso é um ponto altamente inflamatório dentro do abdômen. E quando nós temos um ponto inflamatório dentro do abdômen, como um processo de defesa, nós temos os órgãos colando sobre, como se fosse para fazer uma proteção, que é o que acontece quando eu tenho uma apendicite, uma diverticulite, qualquer processo inflamatório dentro do abdômen traz com que intestino e etc. possam vir a colar sobre, no sentido de tentar proteger. A isso, nós dizemos então que se formam grandes áreas de aderência. E aí aquela película vai ficar bloqueada lá dentro daquela área de aderência. E ela respondendo aos mesmos estímulos que está respondendo a película nova lá do endométrio uterino, quando chegar na época da menstruação, ela também vai menstruar, ela também vai transpirar sangue. E aí eu vou ter dentro deste bloqueio, eu vou ter a película, descamação dela, e vou ter sangue. Ora, isso é altamente inflamatório, isto é altamente doloroso no acontecimento e na sequela que isto vai deixar.
porque nós vamos ter mais pontinhos se disseminando dentro do abdômen, assim como nós vamos ter o crescimento, o empurra do sangramento em cima daquelas, por exemplo, alças, a trompa, a própria parede de útero e bexiga e assim por diante, que estavam ali tentando bloquear e que vão ser expandidos pela coleção sanguínea que ali vai se formar. Outros pontos se agregam em outros locais do abdômen, se fosse no fígado, se fosse no pulmão seria a mesma coisa. Ora, veja você, isso faz com que a mulher tenha uma dor, uma cólica muito grande, principalmente nesse período, neste período que antecede um pouco e durante e logo após a menstruação, pelo acontecimento que eu acabei de descrever que está acontecendo lá dentro do abdômen. Mas fora deste momento, imagine você como fica para a mulher ter relações sexuais, com tudo aquilo aderido e inflamado, e para ter relações sexuais aonde acaba movimentando este útero, trompa, ovário, intestino, bexiga, tudo que está próximo. E isso tudo está grudado e está inflamado por um ou vários pontos inflamatórios, e por isso traz muita dor. Veja ainda que se este implante endometriótico for na parede da bexiga, ora, vai haver um comprometimento no sentido de eu inclusive ter dor para urinar. Na parede do intestino eu vou ter dor para evacuar. Então, este contexto é o contexto descrito muito bem por aquela outra foto que eu postei, da mulher com aquele sofrimento, deitada com a mão na barriga e aquela face de dor. Veja que este quadro inflamatório pode, e na maioria das vezes vai fazer com que, por exemplo, se tampone, se obstrua as trompas, e aí nós vamos ter um problema associado, que vai ser a dificuldade ou a impossibilidade de conseguir uma gravidez pelos métodos, vamos dizer assim, normais, convencionais, sem a ajuda de nenhum outro método. Então a infertilidade é mais uma característica que se soma a esta situação até aqui descrita. Muito bem. Diagnóstico disso. Evidente que se eu tiver um único implante endometriótico, um único ponto, claro que ele já é suficiente para trazer muita dor. Mas veja que dentro deste comparativo, um ponto, ou se eu tiver 10 pontos ou 20 pontos, ou aquilo que a gente acaba vendo na nomenclatura médica, um abdômen cheio de pontos, isso é traduzido como um abdômen congelado, porque ele está todo grudado, todo repuxado. E aí, só da mulher se movimentar, ela vai ter tração, ela vai ter dor. Então, este quadro todo é um quadro marcante, mas tudo isso que eu descrevi para vocês, eu estou partindo de conhecer que tem um ponto de implante endometriótico lá dentro do abdômen, trazendo, e aí eu descrevi a dor do intestino, da urina,
a dor da relação sexual, a dor peri e durante a menstruação. Mas imagine que a gente não saiba deste ponto lá dentro. Eu só tenho uma paciente que me vem queixando de dor. E endometriose não é a única coisa inflamatória que pode acontecer dentro de um abdômen que possa trazer dor. Eu posso ter uma infecção de trompa, uma salpingite, por exemplo, e que vai me trazer dor. E não tem nada a ver com endometriose. Eu posso ter, por exemplo, um cisto endometriótico dentro do ovário. Mas eu posso ter um tumor ovariano. Então, não existe até aqui no nosso descrito nada que seja assim fidedigno de dizer, bom, se eu tenho isto, então eu tenho endometriose. Não, até aí nós não temos isto. Todo este quadro descrito é alguma coisa que faz pensar em endometriose. Faz pensar, mas não é o único diagnóstico possível. Ora, existem, ou se tenta desenvolver, ou estruturar, ou usar, como queiram, alguns marcadores para que se conseguisse fechar este diagnóstico sem a necessidade de nenhum exame que fosse assim mais agressivo. Então, colher o sangue e fazer o teste no sangue, tipo CA 125. Estes, não só esse, outros marcadores, eles, olha bem como eu vou me expressar, na maioria das vezes em que eu tenho uma endometriose, eles estão alterados, eles estão aumentados, na maioria das vezes. Mas eu posso ter um quadro de endometriose onde eles não estejam aumentados. Ou, por outro lado, eu posso ter um aumento destes marcadores e se tratar de um câncer de mama. Não tem nada a ver com endometriose. Então, até um momento, embora se tente, embora se busque, nós ainda não temos definido um marcador que seja sensível e específico para nos dar o diagnóstico de endometriose. Existem outros exames, claro, por exemplo, a ultrassonografia. Então vejam que eu estou tentando fazer algo assim do menos invasivo e vou caminhando. Na ultrassonografia, nós vamos encontrar, por exemplo, a formação cística de ovário ou próximo da trompa, já na parede da bexiga, ou parede uterina, daí em diante. Vou olhar, por exemplo, o fundo de saco de Douglas por trás do útero, entre então o final do útero e o intestino, né? E aí já vai ficando cada vez mais difícil da ultrassonografia poder me mostrar isso. Mas veja que eu posso ter, e eu coloquei na página, um cisto endometriótico de ovário. Então é um cisto aonde eu vou ter água lá dentro. Não, eu não tenho água lá dentro, eu tenho sangue. E quando este sangue sangrou, ele também vai coagular. E na forma em que ele coagula, se formam pontos sólidos do coágulo. E mais do que isso, ele ainda vai calcificar. Então, eu vou ter um cisto aonde eu posso tranquilamente encontrar como se fossem septos, como se fossem divisões que são formadas pelo coágulo, aonde eu vou ainda encontrar um líquido que é o sangue espesso, grosso, né? E posso encontrar pontos de calcificação. Isso tudo depende já da organização deste sangramento que eu tive pela película. E aí eu vou ter naqueles pontos que, vamos dizer assim,
esfriaram. E eu vou ter lá a marca de um sangramento que já aconteceu nesta forma que eu estou descrevendo a você. E nos pontos novos eu vou ter a formação de um ponto onde eu tenho um líquido sem nada de mais sólido dentro, sem ter, por exemplo, calcificações. Isto no ultrassom. É diagnóstico fechado? Infelizmente não. É até altamente sugestivo, mas não é diagnóstico fechado. Eu ainda posso lançar mão de uma ressonância magnética ou de uma tomografia deste abdômen e que me trarão a descrição de uma lesão inflamatória, sugestiva desse mesmo líquido, que olha, eu sou quase capaz de jurar por Deus que é uma endometriose, quase capaz, mas não dá para ser porta fechada, não dá para ser. Pode ter tudo, pode ser altamente sugestivo, mas não fecha diagnóstico. Sugere, sugestivo, não fecha diagnóstico. Olha, e como é que nós vamos fechar esse diagnóstico? Só se a gente for olhar lá dentro. Este olhar lá dentro precisa abrir esse abdômen? Não bem assim. Pode ser, por exemplo, pelos furinhos da laparoscopia, que vai lá dentro e vai enxergar estas coisas que eu estou aqui descrevendo para vocês. E aí, a hora que olha e enxerga estes pontos, você fala, puxa vida, era isso mesmo. Olha lá a pelezinha que sangrou, a aderência formada em cima, e pela transparência eu enxergo que aquele sangue de vermelho agora coagulado, ele está indo para um arroxeado, tipo quando a gente dá uma pancada que fica arroxeada, esverdeada e assim por diante. Naqueles outros pontos ativos de sangramento que foi agora há pouco, eu vou ter um ponto mais avermelhado, mais inflamado, mais reacional. Ainda a laparoscopia pode ir lá e pegar um pedacinho, fazer uma biópsia e pode fechar o diagnóstico como anatomopatológico. Tratado assim, agora me resta ver com vocês o que é que nós vamos fazer com um quadro de endometriose. Até um passado recente, eu diria, a única maneira que se tinha inicialmente, abrindo a barriga a céu aberto, então, era de retirar, cauterizar estes pontos de endometriose. E aí veja, por mais minucioso, você poderia, após um extenso processo, ainda acabar escapando algum pontinho que ficou lá, na parede do intestino, na parede do peritônio, parede abdominal. O risco desta execução, um risco muito grande, porque se esse ponto, por exemplo, está na parede posterior do útero, bem pertinho da passagem do intestino, processo inflamatório e cólera, como é que você separa isso para cauterizar sem perfurar no momento cirúrgico ou uma perfuração posterior à cirurgia, horas depois ou dia depois da cirurgia, trazendo um processo altamente difícil para se trabalhar, porque leva a septicemia, claro, tá certo? Mas isso era o que se tinha. Quando advém a laparoscopia, pronto, você agora já tem um processo que não abre mais a barriga, faz os furinhos, mas continuamos da mesma forma,
podendo soltar as aderências, cauterizar, mas com os mesmos riscos, com as mesmas dificuldades. Vem depois um outro pensamento. A mulher que eventualmente ficou grávida, então ela chegou a ter os pontos, a ter dor, mas não chegou à infertilidade e ela ficou grávida. E aí o que você vai ver é que estes pontos vão diminuir durante a gestação. E a explicação disso é que nós deixamos de ter o ciclo hormonal próprio da fase fértil da mulher, que é aquele ciclo onde o estrógeno cresce até que ele tenha um feedback, e aí começa a ter uma progesterona, e eu tenho um período de estrógeno mais progesterona, e ele vai cair até que chegue então o momento de descolar este endométrio, produzindo uma menstruação. Ora, durante a gestação nós vamos ter alta progesterona, níveis realmente muito alto de progesterona, e isso faz algumas coisas. Foi daí que surge a ideia de se usar a progesterona. E aí, esse uso da progesterona, sem estar usando o estrógeno, vem se divulgando e vem se apresentando de diversas maneiras, tipo, por exemplo, eu posso usar uma aplicação vaginal de progesterona, eu posso usar transdérmico de progesterona, eu posso colocar dentro do útero um DIU com progesterona, eu posso colocar um implante de progesterona. Eu posso usar, inclusive, alguma progesterona muito específica do tipo gestrinona. Altas doses de gestrinona ou de alcometrina vão me levar, com certeza, à seguinte situação, onde o FSH, aquele hormônio, aquele indutor ovariano para que se forme o folículo, para que se desenvolva e forme estrógeno, será brecado. E por isso eu não vou ter esse estímulo para desenvolvimento ovariano do folículo. E aí a parede do folículo, como não vai se desenvolver, não vai produzir o estrógeno, e eu não vou ter o ciclo menstrual, o ciclo hormonal da menstruação. Eu vou ter uma taxa alta de progesterona que vai inibir isto tudo, e por isso os pontinhos de película estejam aonde estiverem, dentro do útero, colado no intestino, colado na bexiga, na parede externa do útero, na trompa, no ovário, no fígado, no pulmão, não importa aonde, pela ação desta alta dose de progesterona, volto a citar, tipo gestrinona, tipo eucometrina, por exemplo, vai fazer com que esta película não se desenvolva, não fique espessada, pelo contrário, se achate e caminhe para o processo de involução. E se eu assim mantiver a mulher para um período, por exemplo, de 24 meses, 2 anos, eu vou ter, na grande maioria, o desaparecimento de todos esses pontos de implantes endometrióticos. Pode haver uma recidiva após o tratamento? E medicina dizer que não possa haver é algo temeroso. Pode, claro, assim como aconteceu a primeira vez,
pode acontecer a segunda, a terceira e assim por diante. Mas depende de fé, né? Então, a questão que nós estamos desenvolvendo aqui é como cuidar deste que já existe. Se você depois vai, de alguma forma, formar novos, aí não é recidiva daqueles que já estão aqui. É a formação de novos, pela mesma razão, pelo mesmo processo que fez pela primeira vez. Então, se utilizado na forma do que hoje existe de mais moderno, nós temos a possibilidade, então, de um tratamento da endometriose levando ao desaparecimento de todos os implantes endometrióticos sem a obrigatoriedade de cirurgia. Pode-se fazer isso pode-se conseguir isso com o tratamento clínico, através do uso de altas doses de progesterona por um tempo prolongado. E aí, com isso, libertar a mulher deste quadro de tanto incômodo que é a endometriose. Eu espero ter colaborado em alertar vocês para a existência deste quadro e da possibilidade de tratá-lo, até sem cirurgia. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço.